E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, aí se cuidando em casa, né? Se alimentando bem, fazendo atividade física, treinamento funcional, nas redes sociais, assistindo suas séries, seus filmes, mas também assistindo as videoaulas, né? Tanto esforçozinho aqui do professor para gravar tantas aulas para vocês. Espero que vocês estejam assistindo, fazendo as atividades, vão fazendo as atividades em PDF, vão fazendo aos poucos, mas não deixem de responder não, por favor. Porque é a única maneira que a gente tem assim, de reforçar o conteúdo, né? Como a gente não consegue estar tendo esse feedback direto das aulas, né? As aulas são gravadas, né? Não são aulas ao vivo, né? Então a gente não tem como não tenho como ter esse feedback com vocês nessa troca rápida. Então eu estou passando muitos exercícios para suprir bem essa necessidade de vocês testarem, se vocês estão conseguindo entender. Mas aqui que vocês não forem entendendo, não tenham vergonha e não hesitem de mandar as perguntas, certo? Tem algumas pessoas que já estão mandando e eu respondo praticamente que imediatamente, né? Então a pessoa manda, eu já estou respondendo, se eu ver, né? Como eu estou em casa, né? Não estou saindo para lugar nenhum, assim que eu vejo alguma coisa no meu celular, quando eu não estou gravando as aulas, né? Aí eu já pego e já respondo rapidamente, né? Compartilho esses 2 meses trancado em casa, né? Já aquelas noites já não tão bem dormidas, né? Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, estou tendo uns troços, mas vamos seguindo bem aí todo mundo, né? Então, dando continuidade ao nosso assunto das funções da membrana plasmática, na aula passada, né, a gente começou lá a falar uma das principais características, né, funções da membrana plasmática, que é aquela da permeabilidade seletiva, né? Ou seja, aquela propriedade e aquela capacidade que a membrana plasmática tem de permitir a entrada e saída de substâncias, né? E aí a gente viu lá que as substâncias elas podem entrar ou sair da nossa célula, ou seja, da membrana plasmática, de acordo com o consumo ou não de energia, né? Então a gente tem lá o transporte passivo, quando a célula ela não gasta energia para fazer aquele transporte. Aí a gente já viu nas aulas passadas 2 tipos, né? A difusão simples, que quem faz ela são os íons, né? Os gases, ou seja, que as substâncias elas entram e saem das células de acordo com o seu gradiente de concentração, sem consumo de energia, né? Chamada difusão simples. Elas atravessam qualquer ponto da membrana plasmática, ou seja, ela não tem ponto específico para atravessar a membrana plasmática. E eu expliquei também da osmose, né? Que a osmose é o processo de transporte, de deslocamento da água para dentro ou fora da célula, ou até como a água se desloca na natureza mesmo, seguindo o gradiente de concentração de soluto, né? Então a gente viu lá que a osmose, a água ela vai para locais onde existe alta concentração de soluto, ou locais onde existe, né, onde há maior concentração de soluto, né? Que é meio que um caminho um pouco inverso da difusão, né? A difusão ela trabalha com o gradiente de concentração da própria substância, ou seja, indo de pontos de muita concentração para pontos de baixa concentração, de pouca concentração, e a osmose ela segue um gradiente osmótico, que é o deslocamento dela para pontos onde existe concentração de solutos, ou seja, de outras substâncias que não é o solvente, que no caso é a água, né? Então, tanto a difusão simples quanto o processo de osmose são processos de transporte passivo, ou seja, a célula ela não gasta, ela não consome energia, ela não trabalha contra esses gradientes de concentração, seja o osmótico, seja o gradiente de concentração para a difusão, né? Então, em ambos os casos, é um processo de transporte passivo. A célula não vai gastar energia nessa movimentação, né? E assim como os gases e os íons e as partículas muito pequenininhas em relação à membrana plasmática, a água ela também tem a capacidade de atravessar qualquer ponto da membrana plasmática, certo? Então, ela atravessa entre os fosfolipídios e entre passagens de proteínas, ou seja, ela não seleciona locais, né? Agora existem outras substâncias que são substâncias maiores que íons, que os gases, que eles não têm, eles são em relação à estrutura da membrana plasmática, a estrutura dos fosfolipídios, eles têm um tamanho um pouco maior. Por exemplo, alguns carboidratos, alguns monossacarídeos, eles são bem maiores em comparação a íons e às moléculas dos gases,
e a molécula de água também, e eles não conseguem atravessar a membrana plasmática em qualquer um dos pontos, certo? Ou seja, ele não consegue passar na membrana plasmática a partir de qualquer ponto. Ele só consegue atravessar em pontos específicos. Essas moléculas que são maiores e que só atravessam a membrana plasmática em locais específicos, elas também obedecem um gradiente de concentração, certo? Elas tendem a ir aos locais onde elas estão muito concentradas para os locais onde elas estão pouco concentradas. Ou seja, se você tem um determinado carboidrato, determinado açúcar, que ele está muito concentrado fora da célula, ele vai tender a se deslocar para o interior da célula, certo? Ou seja, ele vai tender a passar para o interior da célula por difusão. Só que nesse caso ele não consegue passar em qualquer ponto da membrana plasmática, porque ele já é uma molécula maior, ele já é uma molécula de uma cadeia mais complexa. Então ele precisa passar em pontos específicos, mas seguindo o gradiente de concentração. Ou seja, ele vai entrar ou sair da célula por difusão, ou seja, seguindo o gradiente de onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado. Mas ele vai fazer isso só nesses pontos específicos. Nesse caso aí, a gente trata como, a gente chama esse processo de difusão facilitada. Por que a difusão facilitada? Porque para essas substâncias elas conseguirem seguir seu gradiente de concentração e se deslocar dos pontos de maior concentração para os pontos de menor concentração, elas precisam ser facilitadas por estruturas na membrana plasmática. Essas estruturas são as proteínas que estão imersas na membrana plasmática, né? Tanto aquelas proteínas canal, certo? Aqueles que formam aqueles poros, como outras estruturas que de forma geral a gente chama essas proteínas que facilitam a entrada dessas moléculas maiores, a gente chama elas de permeases, ou seja, são proteínas que estão inseridas na membrana plasmática e que vão facilitar ou seja, vão permitir a entrada de substâncias nas células. E veja que tem que ter atenção, sem o consumo de energia. Esse processo acontece por transporte passivo, certo? Mas as pessoas confundem muito esse processo com os processos ativos que a gente vai ver no decorrer da aula. Porque os transportes ativos ele também existem proteínas específicas que a gente chama das bombas, que vão fazer esse processo de entrada e saída de substâncias. Só que eles vão gastar energia porque eles trabalham contra o gradiente de concentração. No caso das permeases e da difusão facilitada, elas trabalham a favor do gradiente de concentração. Então não existe um esforço que necessite o consumo de energia das células para que essa movimentação ocorra, certo? Então vamos ver aqui o esqueminha aqui, olha, a gente tem aqui um esqueminha aqui, então a gente está vendo aqui, vocês estão observando aqui a membrana plasmática, certo? Então tem o meio externo e tem o meio interno que aqui é representado pelo citoplasma. E aqui a gente tem a permease, ou seja, essa rosinha aí está indicada a permease, ela é essa proteína que vai facilitar a entrada dessas moléculas que vão ser transportadas. Então as bolinhas vermelhas são essas moléculas que serão transportadas para o interior da célula, certo? Então veja que elas estão mais concentradas no interior da célula, no meio externo da célula do que no meio interno, aqui nessa parte da figurazinha A aqui, certo? Então a gente vai ter vários tipos de permeases diferentes, certo? Na membrana plasmática, né? Cada uma com afinidade para um tipo de substância. Então, algumas para aminoácidos, alguns tipos de lipídios, alguns tipos de carboidratos. Por exemplo, nossas células elas têm muitas permeases com afinidade para a glicose, né? Que é aquele monossacarídeo, carboidrato. E por que isso? Porque a glicose, lembre lá, ela é a principal fonte na produção de ATP, ou seja, na produção de energia nas células do nosso corpo. Então, a membrana plasmática elas têm muitas permeases com afinidade para a glicose, para que entre muita glicose nas células, né? E as nossas células consigam produzir o ATP, né? Que é que a gente chama da molécula energética, ou seja, a molécula que a célula utiliza para desempenhar as suas funções que exigem o consumo de energia, que não é o nosso caso aqui. Então o que acontece aqui, veja lá, as moléculas que serão transportadas, ou seja, vamos supor que seja a glicose, né? E a permease que tem afinidade por ela, né? Ou seja, elas têm a estrutura molecular delas que é como se fosse um encaixezinho daqueles brinquedos de encaixe, né? Aqueles Lego, aquelas pecinhas de encaixe. Então ela tem um desenho que ela encaixa certinho essas moléculas, né? Então veja aqui que aqui na imagem B, olha, a permease ela capturou essas moléculas, vão entrar nesses espaços, né? E elas vão capturar essas moléculas, elas vão ser encaixadas, e aí o que acontece depois é que em C aqui
a permease ela muda a sua estrutura. Então veja que ela estava assim, como se fosse aberta para fora, né? E aí quando essas moléculas se encaixam, que são sinais, quando elas se ligam, elas alteram a sua estrutura. Então elas meio que fecham para o meio externo e abrem para o meio interno. Então essas substâncias elas vão e entram na célula, né? Então, professor, o que é que não gasta energia para ela ficar alterando essa estrutura? Não. À medida que essas moléculas elas se encaixam aqui, ou seja, à medida que a permease ela captura essas moléculas, esse sinal de captura é um estimulante para ela alterar a sua estrutura, a sua forma, certo? Então, nesse caso, não tem um consumo de energia para ela mudar a sua forma, a permease. A própria captura da molécula é o sinal para ela alterar a sua estrutura. Então, quando ela captura a molécula, ela altera a sua estrutura e ela se volta, a abertura dela se volta para o interior da célula. Aí o que acontece é essas substâncias que têm sido capturadas são despejadas no interior da célula. Quando a permease, quando essas moléculas que foram capturadas, elas são soltas no interior da célula, isso é um sinal para ela novamente alterar sua estrutura e voltar para a estrutura inicial, ou seja, com a abertura para o meio externo. Aí começa tudo de novo. Então, a molécula é capturada, essa captura dessa molécula pela permease é o sinal para ela alterar a sua forma. Então, ela fecha a sua abertura para o meio externo e abre para o meio interno. Ela despeja a molécula no interior. Quando essa molécula se solta da permease, é um sinal para ela alterar novamente sua estrutura e manter a sua abertura para o meio externo, certo? Então, aqui, olha, tudo aqui do começo. Então, temos aqui a permease, a permease captura a molécula, certo? Essa permease ela altera a sua estrutura. Quando ela altera a sua estrutura, ela lança essa substância para o interior da célula, certo? E depois que ela lança essa estrutura para o interior da célula, ela se modifica novamente e sua abertura ela volta para o meio externo. E ela vai seguindo isso enquanto ela for obedecendo o gradiente de concentração. Ou seja, enquanto tiver muita glicose no meio externo, ela vai capturando essa glicose e lançando para o meio interno, né? Quando não tiver mais essa concentração, obviamente ela vai parar de fazer isso, certo? À medida que, e aí vai professor, mas porque não vai ficar muita glicose dentro disso aí? Porque a glicose ela vai sendo consumida no processo de respiração celular, que é tema mais para frente, certo? Então nesse caso aí, então junto difusão simples, osmose e difusão facilitada, todos esses são casos de transporte passivo, ou seja, acontece sem o consumo de energia. Nesse caso aí, é só que as substâncias elas precisam de uma ajuda para entrar nas células. Então, tá aí, esses foram os transportes passivos, né? No caso do transporte ativo, o que acontece? As células do nosso corpo, às vezes elas precisam que alguns íons ou algumas substâncias elas tenham gradiente, níveis de concentração diferentes no meio interno do que no meio externo. Ou seja, as células elas precisam que certas substâncias estejam muito concentradas fora da célula e pouco concentradas dentro da célula, e outras substâncias elas precisam que tenham mais concentração no interior das células e menor concentração no meio externo da célula. Então, por difusão, essas substâncias elas tenderiam a ficar entrando e saindo da célula, certo? Para tentar equalizar o gradiente de concentração, certo? A concentração dessas substâncias. Mas as células elas precisam que tenham alguns tipos de substâncias fora da célula e outros muito dentro da célula para os seus mecanismos vitais, né? Para o seu próprio metabolismo, né? Para o seu metabolismo energético, para algumas atividades do nosso corpo, por exemplo, o processo de contração muscular, o transporte de impulsos elétricos levados pelo eletroquímicos, né, levados pelos neurônios. Então, algumas concentrações de substâncias elas precisam ter essas diferenças, porque, por exemplo, quando você tem algumas substâncias muito concentradas fora ou dentro, você acaba criando diferenças elétricas, né, ou seja, de cargas elétricas, que, por exemplo, são fundamentais no processo de, como eu falei já, de contração muscular, como também em processos dos impulsos eletroquímicos, né? Então, por exemplo, a gente precisa de muita concentração de íons a mais ou dentro ou fora da célula, potássio e sódio. Às vezes a gente precisa ter, as células precisam ter muito potássio dentro da célula, muito sódio fora da célula, e por difusão esses íons eles iam tender, ou seja, aqueles que estão muito concentrados fora da célula tendem a entrar na célula. Os íons que estão muito concentrados dentro da célula, eles tendem a sair da célula. Só que a célula precisa que esses diferentes graus de
concentração permaneça. Então o que acontece nesse caso? A célula ela começa a gastar energia para lutar e trabalhar contra o gradiente de concentração. Ou seja, ela começa a gastar energia. Essa energia a partir da molécula que a gente chama do ATP, que é o trifosfato de adenosina, né, que é o ATP, ela consome ATP, ou seja, a energia celular, para manter os gradientes de concentração, ou seja, que certas substâncias estejam muito concentradas fora da célula e outras que estejam muito concentradas dentro da célula. Então esse trabalho contra o gradiente de concentração e com o consumo de ATP é o que a gente chama de transporte ativo, certo? Então a gente tem vários tipos e exemplos de transporte ativo para vocês. Eu vou trazer o mais famoso, o famosinho, né, que é o que cai em todos em provas vestibulares quando fala de transporte ativo, que é o que a gente chama da bomba de sódio e de potássio. Então o que é que acontece aqui? Vou aumentar aqui para ficar bem mais fácil, certo? Deixa eu ampliar aqui, pronto. Então o que a gente precisa fazer? Nas nossas células, a gente precisa que os íons de sódio, certo? Que é o Na, eles precisam, a nossa célula, eles mantêm os íons de sódio em muita concentração. Eles precisam ter cerca de 14 vezes mais uma concentração fora da célula, certo? E nossas células precisam, para desempenhar as suas funções, elas precisam ter muito potássio dentro da célula. Então elas têm que ter muito sódio fora, mais ou menos aí 14 a 20 vezes de sódio fora, na concentração, né? Então tem que ter sódio dentro, mas tem que estar muito mais sódio fora, né? E a gente precisa ter muita concentração de potássio dentro da célula e pouco fora, né? Então mais ou menos de 20 a 40 vezes maior a concentração de potássio dentro e de sódio fora, né? E é umas 12 vezes de sódio fora. Então naturalmente o sódio que está muito concentrado fora, ele fica entrando por difusão simples na célula. Só que a célula precisa que ele fique fora. Então ele começa a lançar esse sódio para fora, gastando energia. Da mesma coisa que o potássio. O potássio ele está muito concentrado, né? Ou seja, ele tem 12 vezes mais concentração dentro da célula do que fora. Então, por difusão, esse potássio ele fica saindo da célula. Só que a célula precisa ficar lançando ele de volta para dentro da célula, lançando ele de volta para o interior celular. Então essa luta constante contra o gradiente de concentração, contra a difusão, é um transporte ativo, né? Então nesse caso aqui é o que a gente chama trouxe aqui para você o que a gente chama da bomba de sódio e potássio. O que chama da bomba de sódio e potássio? Porque à medida que a gente vai lançando, a célula vai lançando o sódio para fora da célula, essa mesma estrutura, essa mesma proteína que a gente chama da bomba de sódio e potássio, ela vai lançando potássio para dentro. Então ela vai colocando o sódio para fora e vai botando o potássio para dentro no mesmo mecanismo, né? Então o que acontece aqui? Vamos seguir aqui essas etapas. Lá em cima, no 1, então o que acontece aqui? A célula precisa aqui jogar o sódio para fora da célula, certo? Para manter o sódio muito concentrado no interior ou no meio externo da célula, já que esse sódio está entrando por difusão, mas a célula não quer ele dentro dele em muitas concentrações, quer que ele saia, que ele em baixas concentrações no interior da célula. Então o que acontece? Da mesma coisa lá, lembra lá da permease, que ela tem os espaçozinhos de encaixe, né? Ou seja, então o que acontece? Ela vai lá, tá a estrutura dela lá aberta para o interior da célula, certo? E aí o que acontece? Três moléculas, né, de sódio se ligam lá ao complexo proteico, né, a bomba de sódio e potássio. Então o que acontece aqui? Esses íons de sódio eles se ligam a cada 3, né, por vez. Então se ligam 3 íons de sódio lá na bomba de sódio e potássio, né? Só que diferente da permease, que ela já ia alterando a sua estrutura de acordo com essa sinalização, não acontece aí com a bomba de sódio e potássio, certo? Por quê? Porque no caso da permease ela ia trabalhando a favor do gradiente de concentração, então ela não gastava energia. Nesse caso aí, como a gente vai trabalhar contra o gradiente de concentração, então a gente precisa expulsar esse sódio da célula, então a gente precisa de um reforço que é da molécula de ATP, né? Então o que acontece é que em 2 ocorre a transferência de um fosfato energético para o complexo proteico. O ATP, esse trifosfato de adenosina, significa dizer que ele tem 3 fósforos nessa molécula. Então quando ele cede um fósforo, um desses fósforos é uma molécula que é carregada de energia, né? Então o que acontece? Esse ATP ele vira ADP, que é difosfato, então ele fica, o ADP é como se fosse o ATP, a bateria carregada com 3 fosfatos, né, energéticos,
E aí quando ele cede um desse fosfato ao complexo lá da bomba de sódio e potássio, esse fosfato ele vai levar toda a energia. E aí ele vira o ADP, que é essa bateria descarregada. A gente vai ver como o ATP se forma quando a gente for estudar metabolismo energético. Então o que acontece aqui? Quando o ATP ele transfere energia no fosfato energético, né? Então o ATP ele vai lá e transfere esse fosfato energético para o complexo proteico. O que acontece? Esse complexo proteico ele sofre alteração, certo? Então o que acontece o quê? Ele antes que estava com a sua abertura para dentro do meio intracelular, essa bomba ela altera sua estrutura e a sua abertura ela vai para o meio extracelular. Então, graças à energia de fosfato, ele altera a forma da proteína aqui do complexo proteico, né, da bomba de sódio e potássio, e faz com que os íons de sódio, os 3 íons, eles sejam lançados para o meio extracelular. É como se fosse uma catapulta. Aqui no começo ele se liga esses 3 moléculas de sódio, o ATP cede esse fosfato energético, ele altera a estrutura molecular do complexo proteico da bomba e ele catapulta essas 3 moléculas de sódio para fora da célula, ou seja, para o meio extracelular. Nesse momento aí que ele lança esse sódio para o meio extracelular e que esse complexo a sua abertura está voltada para o meio extracelular, 2 íons de aqui a digitalização foi em cima, né? 2 íons de potássio do meio extracelular se unem ao complexo na outra estrutura lá, ou seja, encaixa, certo? Só que então ele lança 3 sódios para fora e 2 potássio se liga a essa estrutura aqui do complexo proteico. Então o que acontece nesse momento? A estrutura do complexo proteico, sua abertura ela se volta para o meio intracelular, certo? Então o fosfato sem energia ele é liberado nesse processo, então libera esse fosfato sem energia, a estrutura que estava aberta para fora ela volta a sua abertura para dentro. Então quando ele libera esse fosfato sem energia, ele vai também fazer o que? Ele vai lançar esses 2 íons de potássio para o interior da célula, para o meio intracelular, ou seja, para o citoplasma. É por isso que chama da bomba de sódio a bomba de sódio potássio, né? O que acontece? Esse mecanismo aqui transportativo ele vai lançando, à medida que ele vai lançando 3 moléculas de sódio para fora, ele vai jogando para dentro da célula 2 moléculas de potássio. Isso aí consumindo energia, certo? Então tá aqui a bomba de sódio e potássio, um exemplo de transporte ativo. Ele só acontece se a gente tiver ATP, ou seja, energia, né? Então ele acontece porque ele trabalha contra o gradiente de concentração. Então aqui está esse esqueminha aqui, ó. Vamos lá aqui rever aqui só para dar uma recapitulada, olha. 3 moléculas de sódio se ligam ao complexo proteico, a bomba de ATP, a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, quando está com essas 3 moléculas de sódio ligado a ele, ela vai receber um fósforo energético do ATP. Então o ATP vai passar o fósforo energético para o complexo proteico e vai virar uma molécula de ADP, que é uma molécula descarregada energeticamente. Quando tem essa conexão aqui desse fósforo energético, ou seja, ele muda a estrutura do complexo proteico, a abertura que estava voltada para o citoplasma, para o meio intracelular, ele vai para o meio extracelular e nesse momento é lançado para o meio extracelular essas 3 moléculas do íon de sódio, certo? Então nesse momento que a abertura está voltada para o meio externo, 2 moléculas de potássio se ligam a essa estrutura, certo? Quando acontece esse processo, esse fósforo que estava carregado energeticamente, ele já está sem energia, ele se desliga desse complexo e ela volta o complexo proteico, ele volta à sua estrutura inicial. E aí ele lança essas 2 moléculas, esses 2 íons de potássio para o interior do citoplasma, e aí a célula vai fazendo isso sem parar. Então por isso que ela sempre vai consumindo energia. Então aí a bomba de sódio e potássio é um exemplo e é um caso de transporte ativo, certo? Existe também o transporte que a gente chama das macromoléculas, ou seja, são moléculas que são transportadas para o interior da célula ou para fora da célula a partir de alteração na estrutura da membrana plasmática. Ou seja, a membrana plasmática ela sofre uma alteração para poder ou permitir a entrada dessas macromoléculas ou permitir a saída dessas macromoléculas, né? Então veja que nos transportes passivos ou ativos,
As substâncias ou elas atravessavam a membrana plasmática em qualquer ponto, ou elas eram facilitadas pelas permeases, ou quando trabalhava contra o gradiente de concentração a partir desses complexos proteicos, como mostrei aí da bomba de sódio e potássio. Mas a membrana plasmática ela não sofre nenhuma alteração, certo? Em sua estrutura. Então, quando a gente trata de macromoléculas, ou seja, moléculas que são grandes demais, ou para atravessar por essas bombas, ou pelas permeases, ou em qualquer ponto da membrana plasmática, e exige que a membrana plasmática ela sofra uma alteração, a gente vai dizer que aí ela vai utilizar outros mecanismos, que são os mecanismos de entrada e saída de substâncias de macromoléculas, substâncias que são grandes demais e exige que a membrana plasmática ela sofra uma alteração para que esses processos ocorram. Então vamos ver um pouquinho desses transportes aqui. Temos esse primeiro aqui, essa entrada de macromoléculas na célula, que são, quando os processos são de entrada, a gente chama de processos de endocitose, ou seja, processos em que as substâncias, essas macromoléculas, elas entram na célula, elas levam a alteração da membrana plasmática para conseguir entrar na célula, né? Então o processo de endocitose é o processo de entrada de macromoléculas na célula. E tem um processo inverso, que é quando essas macromoléculas saem, que é o processo que a gente chama de exocitose. Então, endo é dentro, ou seja, quando essas macromoléculas elas entram nas células, e a exocitose é quando elas saem da célula, certo? Trouxe aqui só para a gente poder ver, os processos de endocitose eles podem ser de dois tipos, certo? Em ambos os casos são macromoléculas, né? Dá para a gente diferenciar os dois, é que na fagocitose uma das diferenças é que geralmente essas moléculas elas são sólidas, né? Ou seja, a entrada de grandes moléculas sólidas nas células. E no caso da pinocitose, às vezes é entrada de gotículas, de líquidos mais encorpados, né? Então geralmente a fagocitose é para macromoléculas sólidas, né? E a pinocitose é para moléculas líquidas ou que estão muitas partículas pequenas, como está em cima, mas que elas estão agregadas de tal forma que elas não conseguem entrar nem para o transporte passivo nem ativo. Então aqui na fagocitose, nesse englobamento, né, dessas moléculas sólidas e grandes, o que acontece aqui que caracteriza a fagocitose? Então veja lá no começo tem a partícula alimentar grande, né? E aí o que acontece? A membrana plasmática ela sofre alteração e forma o que a gente chama de pseudópode. O que é esse pseudópode? Esse pode vem de membros, né? De pés, e pseudo de falso, né? Então ela faz essa estrutura. Então a membrana plasmática ela forma essa estrutura como se fossem esses braços, né? Que vão abraçar e vão englobar essa estrutura, essa partícula alimentar, né? Então os pseudópodes são projeções que a membrana plasmática faz, são projeções que ela lança sobre essas macromoléculas e absorvem ela para o interior da célula. Então ela é como se desse um abraço nessa molécula, se fecha e ela introduz. Quando ela puxa para dentro da célula, a gente forma o que a gente chama do fagossomo, certo? Ou seja, o fagossomo é fruto do processo de fagocitose. Muitos, por exemplo, protozoários, que são organismos unicelulares, eles usam esse processo de fagocitose para se alimentar, né? Ou seja, para capturar outras células, outros organismos, eles fazem esse processo de fagocitose utilizando esses pseudópodes. Várias células do nosso corpo também fazem esse processo, né? Então, várias linfócitos, células de defesa do nosso corpo, eles, para capturar vírus e bactérias e destruir que causam infecção no nosso corpo, elas vão lá, lançam os pseudópodes e capturam essas bactérias, lançam essas bactérias dentro desse fagossomo e destroem essas estruturas, né? Então muitas células do nosso corpo fazem isso, algumas células do sangue também fazem isso, né? Os macrófagos, os neutrófilos, eles saem inclusive da corrente sanguínea e vão aos locais de infecção onde tem bactérias e eles fazem esse processo de fagocitose, né? Então tem essas projeções da membrana plasmática como se fossem esses braços, daí esse abraço nessa bactéria forma esse fagossomo e depois esse fagossomo, se for um caso uma bactéria, ele é destruído por outros organismos das nossas células. Se for um alimento, ele vai ser processado lá nas células. Então é o tal caso da fagocitose, ou seja, o que tem na fagocitose? A formação dos pseudópodes, que são essas projeções, e a formação do fagossomo. É a entrada de macromoléculas, principalmente sólidas. Na pinocitose, pino, né, esse líquido, vai ser a entrada de substâncias líquidas nas células ou de essas partículas elementares muito pequenas.
A diferença, além do tipo de macromolécula que entra para a fagocitose, é que na pinocitose a gente não tem a formação dessa projeção que são os pseudófilos. Você tem a membrana plasmática aqui, e quando esse líquido ele cai na membrana plasmática, ele encosta na membrana plasmática, a membrana plasmática ela vai afundando. Ou seja, na fagocitose, a membrana plasmática ela forma os pseudófilos, né? Na pinocitose, quando essa substância cai, encosta na membrana, a membrana ela vai afundando. Ela sofre um processo que a gente chama de invaginação, certo? Então ela vai afundando, depois ela se fecha. Ou seja, na pinocitose a gente não tem a formação dos pseudófilos, a gente tem o processo de invaginação, que é a formação que a gente está vendo, vocês podem ver aqui em cima, que é a formação do canal de pinocitose, certo? E a outra diferença é que a bolsa que se forma no interior da membrana, no interior da célula, no citoplasma, após essa substância englobada, a gente chama de pinossomo, né? Então na fagocitose a gente chama de fagossomo, essa bolsa que vai englobar essa macromolécula. Na fagocitose é o fagossomo e na pinocitose é o pinossomo, certo? Então temos aí três diferenças, né? Temos lá primeiro, a fagocitose são entradas de substâncias macromoléculas sólidas, na pinocitose são entradas de moléculas líquidas ou de partículas muito pequenas agregadas. Então tem uma diferença. Outra diferença para a fagocitose e para a pinocitose. Na fagocitose a gente tem a formação dos pseudópodes, que são essas projeções da membrana plasmática. Na pinocitose a gente tem a formação desse canal de pinocitose por um processo que a gente chama de invaginação. E a terceira e última diferença é que a bolsa que se forma, essa bolsa alimentar que se forma no interior da célula na fagocitose a gente chama de fagossomo, e na pinocitose a gente chama de pinossomo, certo? Este é o processo de entrada. No processo de saída vai sair pelo processo de exocitose, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Aqui a gente cessa essa parte de transporte de substâncias, de entrada e saída de substâncias das células. Qualquer dúvida, vocês me mandem as dúvidas ou pelo meu e-mail, ou pelo meu Instagram, ou mesmo pelo e-mail lá da plataforma da escola, certo? Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau!